E aí galera, sou Jefferson Bogo, professor de informática. Joga na tela, aí está meu nome, a minha disciplina é uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Então quem nos disse isso aí foi Aristóteles. A partir dessa frase dele nós aplicamos um processo chamado de processo jesuítico. O que é isso? A repetição com correção até exaustão nos leva à perfeição. Para concurso, vocês irão aplicar seguindo a seguinte lógica: a repetição com correção até exaustão leva à aprovação. Mas, gente, repetição com correção até exaustão não é estudar um dia e ficar dois parados, não, viu? Então, vamos aplicar e vamos estudar, repetir, beleza? Anote sempre que possível, já vou deixar a dica, ainda vou passar mais um pouquinho na parte filosófica aqui, mas já deixo a dica, sempre que possível tem um material à parte, eu sei que nem sempre isso é possível, tá ok? Mas tem um material para anotações aí. Joga na tela. E nós temos aqui uma outra frase que diz o seguinte: conheces teu inimigo e conhece a ti mesmo. Então eu extraí essa pequenina frase aqui, esse trecho na verdade, né? Nem a frase completa, do livro A Arte da Guerra, grande estrategista. Bom, e em suma ele nos diz ali, né, naquele trecho do livro, que o maior inimigo que nós temos que vencer somos nós mesmos, certo? Bom, galera, e não é fácil, nós somos um grande inimigo. Mas você venceu, saiu da sua zona de conforto, tá aí assistindo a aula, talvez não da maneira ideal, ou seja, tá logado no Face, tá com o Facezinho do lado, tá com o WhatsApp ali, né, sempre de olho, pronto para parar a aula e ir pro WhatsApp, tá caçando bichinho por aí, enfim. Nada disso, né? Todas essas distrações aí não vão te levar a lugar nenhum, então mantenha seu foco. Conseguiu vencer tudo isso e agora, Jefferson, o que eu tenho que vencer? A banca, o concorrente? Com certeza. Dá uma olhadinha na tela aí que eu vou resumir aqueles inimigos, né, que eu coloquei lá: Facebook, outras redes sociais, pessoas que não te ajudam, que vão te levar para cá, para o buraco, tá? Então, seu objetivo está lá do outro lado, você tem que atravessar. Para isso eu quero transformar a informática aqui, ó, numa ponte, levando vocês até o concurso desejado. Bacana? Bom, então, acabou a parte filosófica, vamos para a parte prática da aula. Nossa aula hoje vai começar aqui, vai lá na tela, falando aqui sobre software livre. Bom, deixa aí, deixa esse bichinho aí, leia o que ele está falando aí, né, nesse balãozinho. Porque nós amamos a liberdade. Gente, para falar de software livre, essa aula, na verdade, vai falar também de Linux, né? Mas eu não tenho como falar de Linux sem antes falar o que é software livre, porque ele surgiu a partir dessa ideia, tá? E há muitos mitos que alguns ainda carregam que nós temos que literalmente desmistificar para concurso, tá ok? Então, nosso estudo aqui, nosso conhecimento, ele é para ser aplicado em concurso, beleza? Não quero que vocês saiam daqui programando em Linux, nem nada, porque seria muito além disso aqui necessário. Mas, para resolver questões de concurso, sim, é o que eu quero que vocês saiam daqui fazendo, beleza? Bom, então vamos lá, ele fala de liberdade. Gente, o que é ser livre, né? É um tanto quanto abstrata essa ideia, um quanto genérico, concorda comigo? Bom, vamos falar então de liberdade sobre software, que a nossa aula aqui, ela está totalmente direcionada a softwares. Caso você não lembre, relembramos aqui então que software é a parte lógica do computador, ou seja, todos os programas do computador. Então não vale pensar aqui em um único tipo de programa, tá? Por exemplo, num pacote de escritório, né? Por exemplo, um navegador, não. Todo e qualquer software, não importa a sua função no computador, né? Ele pode ser livre, desde que atendam certos requisitos. E é isso que nós vamos entender aqui, isso que nós vamos estudar aqui. Bom, vamos lá. E depois também vocês pode deixar aí na imagem, pode deixar lá na imagem, né? Vocês vão entender por que esse bicho está aqui. E embaixo, aqui perto do meu nome, está escrito aqui, ó, GNU. E aí está escrito que ele é o mascote do projeto GNU. Então, se você já está curioso, se você não sabe ainda, óbvio, né? Isso muitas vezes eu falo em sala de aula, causa uma certa, né? Pô, eu já sei, a pessoa às vezes quer falar, mas pela cara já denuncia que já sabe, aí fica com vergonha de falar, né? Fica bravo e tal, não, mas eu já sei disso. Beleza. Mas quem não sabe, está curioso, o que esse bicho tem a ver com software? Vai entender daqui a pouquinho, beleza? Então continua aí, agora joga na tela, foi lá, foi e voltou. Bom, e aí galera, como eu disse, para entender um pouco, né, dessa filosofia, lembrando sempre, toda vez, né, que eu estou falando aqui sobre software, então que fique claro isso aqui, bacana? Nós vamos entender primeiramente que software livre, né, o conceito de software livre, ele tem outras denominações. Então software livre é a mesma coisa de free software, mas, contudo, porém, todavia, entretanto, muito cuidado com a palavra free, tá? Que em inglês ela pode ser utilizada também, assim como no português nós temos palavras, né? Que o contexto, na verdade, a sua interpretação vai variar de acordo com o contexto, né? Acender, por exemplo.
acender uma fogueira, acender profissionalmente. Então, tem uma interpretação aí, né, diferente dependendo do contexto, correto? Bom, o free em inglês ele pode ser utilizado para designar algo gratuito. Aqui o free software não tem nada a ver com software gratuito necessariamente. E aí causa uma certa confusão porque muitos associam o software livre com software gratuito. Ah, para ser livre tem que ser gratuito. Não é um requisito. Nós veremos mais à frente, como eu falei agora há pouco, tá? E um dos requisitos para ser um software livre não é ser gratuito. Já anota isso aí. Beleza? Bom, então esse free que está aqui é de liberdade, bacana? E também podemos chamar de open source, ou seja, código aberto. Bom, muito embora tecnicamente, para aqueles que são formados, né, que também são da área, vão contestar isto até certo ponto, né? Então, na doutrina, vamos dizer assim, na informática, haverá uma divergência entre o open source e, literalmente, o software livre. Sim, eu concordo com vocês. Porém, tá, as bancas consideram isso aqui, tudo que eu coloquei aqui como sinônimos. E é isso que nós vamos levar para as provas, beleza? É um ponto onde, entre outros, né, quem às vezes é formado, ou às vezes quem sabe muito da área, acaba errando certas questões, porque não conhece como é que as bancas cobram, detalhezinhos que caem em concurso. Bacana? Então, nós estamos aqui com esse objetivo. Vamos lá. Então, anotou isso aí? Pode anotar que tudo que nos interessa, esses sinônimos, como eu falei, né? E vamos continuar aqui com a ideia do código-fonte agora. Gente, esse é um momento que eu quero que, se você estiver olhando para o Face, pare de olhar. Se você estiver ouvindo música, pare de ouvir, né? Falando com alguém, pare de falar e concentra, tá ok? Mesmo que você possa apertar depois voltar e apertar o play novamente, concentra, que toda a informação que você pegar com o máximo de atenção, mais você vai reter. Bom, tudo praticamente que nós vamos falar dessa aula hoje aqui, ou tudo sobre software livre, principalmente, vai estar norteando aqui a ideia do código-fonte. Então você tem que entender o código-fonte. Quando alguém vai desenvolver um programa, nós falamos aí que vai programar, né, portanto, e aí por trás disso nós teremos uma pessoa chamada de programador. Vejam que no mundo da programação não existe apenas o programador, né? Pode existir toda uma equipe de software para o seu desenvolvimento. Então isso pode ser uma coisa muito mais elaborado que simplesmente sentar ali e programar, assim, tipo, pensei em um software, vou fazer um software, né? Então essa é uma ideia para quem é programador, sabe disso, sabe que é uma complexidade muito grande. Porém, como eu disse há pouco também, vamos filtrar e deixar aqui o que nos interessa para concurso, beleza? E a ideia do código-fonte aqui, galera, eu vou tentar passar aqui para vocês de uma forma resumida, é mais ou menos a seguinte. Dá uma olhada. Alguém, como eu disse, vai querer programar, então ele vai precisar aqui, esse programa que está aparecendo aqui é um compilador, tá? Então, para deixar claro, existem N compiladores no mercado e existem N linguagens de programação, tá? Uma linguagem de programação é como se fosse uma linguagem falada, ok? Como se fosse o inglês, o português, então eu vou escolher, eu quero programar, né? Não que exista a linguagem em inglês para que o programa seja em inglês, não é isso, tá? Mas só para fazer uma analogia, né, como se fosse uma língua falada escrita. Então existe determinada linguagem de programação que eu vou utilizar e o programa, obviamente, vai rodar na linguagem que eu programar ali, tá? Na linguagem que eu estou falando que vai apresentar. Gente, então tem várias linguagens de programação. Posso citar aqui para vocês o Java, posso citar para você Pascal, C, C++ e inúmeras outras. Só que para o nosso contexto não vai influenciar muito isso aqui, tá ok? Conhecer propriamente as linguagens de programação. Interessante que eu saiba que elas existem, existe um programador. Então o programa que está sendo utilizado aqui para programar, né, para criar um outro programa, é chamado de compilador. Dá uma olhadinha aí, por gentileza. Isto aqui que está sendo escrito aqui propriamente, galera, ó, tá? Isso aqui é uma linguagem de programação. Como eu falei, que existem várias linguagens de programação, né? Isso aqui é o código-fonte, na verdade, né? Está sendo programado aí. Como eu falei, existem várias linguagens de programação, então a sintaxe de uma para outra vai variar, né? Os comandos, etc e tal. Que para o nosso nível de usuário, não quero saber se o cara fez com ferro ou com alumínio. Por exemplo, uma bicicleta. Eu quero pedalar, eu quero que ela seja leve, funcional, etc e tal. Eu não quero saber se lá liga, ele usou uma solda tal, a solda, usuário, para mim não interfere, né? Quero que ela seja veloz, rápida, veloz, não sei entender, né? Eu quero que ela seja rápida, leve, resistente, né? Também não adianta nada ser levinha, bater num buraco e trincar a bicicleta, concorda comigo? Bom, então eu quero que o meu programa rode de uma maneira rápida, que ele acesse os dados rapidamente, eu quero que ele não fique falhando toda hora, eu clico lá para fechar, ele fecha, eu quero clicar para abrir, abre, entendeu? Bom, vamos lá então. Então o cara programou, tá aí. Só que isso aqui, galera, se você olhar para essa linguagem que eu circulei aí e apontei para a seta, você vai falar, eu não estou vendo nenhum programa aí.
O primeiro programa, que é o compilador, a janelinha ali, nos lembra muito as janelas que nós utilizamos no dia a dia, correto? Mas isso que está escrito aqui, Jefferson, para mim, ó, não está fazendo sentido nenhum. Vejam, depois que ele termina o seu código-fonte, ele vai ter que fazer algo que nós chamamos de compilar. Dá uma olhadinha aí. Então vai depender, logicamente, do compilador, né? Os locais podem ser diferentes, até os botões. Ele vai lá compilar, vai rodar o seu código-fonte. E supondo que ele esteja criando aqui uma calculadora, então ele vai ter aí, ó, a sua calculadora, né, pronta para ser usada agora. Então, gente, pode ser que ao utilizar essa calculadora que vocês viram aqui, surja algum problema. Vai fazer uma soma e deu um erro, né? Trave a calculadora, ou deu um erro mesmo numérico lá, 2 mais 2 está dando 5. O que ele tem que fazer? Essa calculadora aqui já era. Joga fora, volta lá no código-fonte, altera, procura, obviamente, onde está o erro, ou os erros, corrige-se, compila novamente e a nova calculadora vai ser testada. Tudo ok? Eu posso gerar agora várias calculadoras a partir daquele código-fonte. Bom, esse momento, então, se é a primeira vez que você tem contato com software livre e tal, talvez você não tenha entendido completamente a ideia do código-fonte. Pensando nisso, eu fiz uma comparação com algo um pouco mais simples, né? E eu trago isso da sala de aula, porque muitas vezes eu explico isso aqui na sala de aula e eu vejo na cara das pessoas, não precisam falar nada, né? É uma percepção que o professor vai pegando ao longo dos anos, ele olha na cara das pessoas e não tá bom, né? Você vê que a galera não tá assim com aquela cara de tô entendendo, mas não tá ali. Vamos lá então, joga na tela. Olha só, um código-fonte aqui, que não é um código-fonte. Dá uma olhada aqui. Como assim, Gerson? Código-fonte do bolo de chocolate molhadinho. Bom, e aí você vai ver o que é aqui. Ah, Gerson, isso é uma receita de um bolo? Sim, você fez a analogia que eu queria. O código-fonte de um programa é análogo, analogia, comparação, a uma receita de um bolo. Você deve segui-la, tem os ingredientes, a quantidade, o modo de preparo, tudo está descrito na receita. Tudo que o programa vai fazer, como ele vai fazer, até mesmo a sua aparência, né, final, embora isso não esteja aqui no bolo programado aqui, lá no código-fonte vai estar. Tudo, tudo, tudo. É como se fosse o DNA de uma pessoa, né? A cor dos olhos, só que em qualquer momento eu posso voltar, mexer naquele DNA e a pessoa que tem olhos claros passa a ter olhos castanhos, por exemplo, né? E assim por diante. Bom, aqui eu vou seguir a minha receita, vou preparar aos moldes que está aqui e vou assar o bolo. Ah, é o momento em que eu compilei o código-fonte lá atrás. Perfeito? Então nós temos uma analogia de código-fonte para a receita do bolo e a analogia de compilar com assar o bolo. Dá uma olhadinha, joga na tela. Então o momento este em que eu vou compilar, né, a minha receita aqui, eu vou ter então, por exemplo, o meu bolo de chocolate aí, ó, molhadinho. Bacana? Gente, pronto esse bolo aqui, né? Pronto aqui, já está todo ornamentado, etc e tal. Posso mudar esse bolo para um bolo de chocolate branco, por exemplo? Vai falar, não, Jefferson. A partir da mesma receita, seguindo o mesmo princípio, ao invés de ter um bolo de chocolate normal, tradicional, escuro, né? Sei lá como é que chama isso, eu quero ter um bolo de chocolate branco. Não dá para pegar esse bolo de chocolate e mergulhar no chocolate branco. Concorda comigo? Bem, o que eu posso fazer? Eu posso voltar à receita, modificá-la, e aí eu tenho um bolo de chocolate branco, que seria este aí, ó. Dá uma olhadinha. Então, agora o bolo seria de chocolate branco. Gente, é inevitável pensar que, bom, você falou em voltar à receita. Mas será que sempre eu vou ter receita? Ou muitas vezes eu vou ter o bolo pronto? Faça a analogia do bolo aqui com o software pronto. Eu vou ter o software que eu vou utilizar, mas como ele foi feito, a sua receita eu não tenho acesso. Isso na maioria das vezes. Concorda comigo? Pois é. Então não é tão simples eu pegar um bolo de chocolate, né, pronto, um bolo de chocolate escuro e transformá-lo num bolo de chocolate branco. Por quê? Porque eu não sei como ele foi feito, eu não sei qual a quantidade exata dos ingredientes, nem sei todos os ingredientes que foram usados. Mas você concorda ainda comigo, né? Que isso, como eu falei, inevitável pensar, é muito mais prático fazer alteração no bolo tendo-se a receita do que não tendo. Você concorda comigo? É óbvio, né? Mas se eu sei fazer bolos, eu sou um cara que vive de fazer bolo, sou confeiteiro, sei fazer bolo, experimento o tal do bolo lá, sem ter receita. Será que eu consigo, eu, sendo experiente, como eu falei, fazer um bolo igual? Muitos dizem, não, Jefferson, parecido, talvez até melhor. Talvez igual, sim, igual, né? Já que é um bolo. Quando eu vou para um exemplo onde o paladar não está envolvido, porque é algo muito sensível aí, né? O paladar pode ficar um pouquinho mais doce, menos doce. Eu não queria que vocês fossem tão exigentes nessa comparação, beleza? Mas se eu falo por um exemplo bem mais
vamos dizer assim, mais rústico, fazer uma parede. Então, o cara fez uma parede aqui. Consegue um outro pedreiro, que tem as habilidades, obviamente, necessárias, que eu não dou conta, né? Colocar um tijolo em cima do outro reto, a parede vai ficar toda atravessada. Mas um outro pedreiro, com as habilidades necessárias, construir uma parede igual do lado, falar, óbvio, Gerson, ele vai olhar ali, tá? Metragem, vai medir e tal, e vai fazer seguindo aqueles princípios. Bom, então, embora o desenvolvimento de software seja um pouco mais complexo, quem é programador e vê um programa funcionando, ele imagina, ele contextualiza, ele, cara, dá para fazer dessa forma. Talvez os códigos-fontes não fiquem idênticos, mas no final o resultado, sim, os programas façam a mesma coisa, tá? Partindo por caminhos diferentes lá no código-fonte, talvez um consiga um código-fonte bem enxuto, bem curtinho, e o outro tem que fazer um código-fonte gigante. Mas o resultado, ambos vão funcionar da mesma forma. Bom, então vocês têm uma ideia agora que tendo acesso ao código-fonte, é muito mais fácil que eu faça esse tipo de modificação que eu fiz no bolo. Isso é, né, como eu falei, não tem nem que se questionar, correto? Nem sempre eu vou ter. Então, pode ser que, querendo modificar um programa, eu tenho que partir do zero. Cara, mas aí eu falei de fazer uma parede. E se fosse fazer um prédio, né, que dependendo do software, é como se eu fosse fazer um prédio de 200 andares. Seria tão fácil começar do zero, sem saber a quantidade de ferro e outros cálculos, né, que devem ser feitos, que vai para a parte de engenharia e tarará, tarará. Não, já isso aí vai demandar um trabalho imenso. Às vezes tão imenso que nem compensa começar. Eu vou pegar o software pronto e vou utilizá-lo. Bom, então se você chegou nessa linha de raciocínio junto comigo, perfeito, tá? E o simples aqui, já eu não peguei raciocínio nenhum. Bom, vamos lá. O simples, a coisa aqui é ter acesso ao código-fonte. Mas aí você pensa aqui na história do bolo. Você vai comprar um bolo, gosta do bolo. A pessoa que fez lá a loja, né, pensando na loja, uma coisa comercial, vai te dar a receita daquele bolo? Fala, não, já nem vou pedir. Não vou pedir porque eu sei que vão me negar. Bom, partindo desse princípio, olha só, é muito mais simples ter acesso à receita, mas nem sempre eu terei. Concorda? Bom, aí por trás disso, por trás, né, de ter acesso à receita ou não, há a filosofia do software livre. Há, na verdade, as licenças dos softwares. Porque ter acesso à receita, ao código-fonte do software, isso aí é um tipo de licença para o software, beleza? Vem comigo então, vamos lá. Vamos conhecer então as principais licenças dos softwares, tá? Para os softwares. A primeira delas aí, ela vai surgir, o nome não é esse aqui, mas eu coloquei isso aqui para que você veja que a palavra free vai aparecer aqui de novo, ó, free, tá? Agora vai ser a junção de free mais software, então eu vou ter freeware, tá? Então isso aqui é uma outra licença, O que é um software freeware? Vou colocar um exemplo aqui de um antivírus. Gente, não se peguem, como eu falei, ao antivírus. Ah, freeware é um antivírus. Não, pelo amor de Deus. Qualquer tipo de software, calculadora, navegador, entre outros milhares que existem por aí de tipos de software, pode ser freeware. Então o que é um software freeware? É mais fácil que eu saiba o conceito do que eu memorize os exemplos. Porque aí eu vou pensar, qualquer software disponibilizado de tal forma que atenda tais requisitos, ele é freeware. E eu não erro, portanto, as questões na prova. Freeware é o software que é disponibilizado gratuitamente. Então, se você tem que pagar pelo software, cara, não é mais freeware. Beleza? Não tem custo. Jefferson, o código-fonte não disponibiliza. Então, se disponibiliza o código-fonte e é gratuito, não é freeware. Beleza? Então, requisito para que seja freeware. Não é cobrado, é gratuito e não disponibiliza o código-fonte. Beleza? Então tá aí para que você não erre questões na prova. Não tem jeito, mesmo que queira. Eu quero errar, mas não consigo. Olha só, não consigo. Vou ter que acertar, vou ter que passar. Vamos lá, joga lá, vamos conhecer outro tipo de licença. Agora nós vamos conhecer, ó, Free mais Premium. Galera, aqui nós temos o Free novamente como algo livre, tá ok? Ou, desculpa, algo gratuito, assim como lá atrás no Freeware, tá ok? Só que Premium, uma coisa Premium, nos remete à ideia de algo aprimorado, melhorado, né? E que normalmente é pago. Você tem, por exemplo, uma sala de cinema Premium, ela vai ser um pouco diferente das outras, com poltronas mais confortáveis e tal, e aquilo vai agregar o quê? Um custo, não é verdade? Você não vai ter algo Premium no mesmo valor de algo comum. Essa contradição, esse paradoxo, está presente aqui também. Vamos entender um pouquinho como é que fica o nome desse tipo de licença? Free mais Premium, dá uma olhada aí, ó. Ele fica assim, ó, Freemium, tá ok? Então, se você vir na prova Freemium, você sabe que é a junção dessas duas palavras, para que você entenda a origem, e aí você vai ter o quê?
Que software é esse, Jefferson? Quais as características que eu tenho que lembrar? Ele também é disponibilizado gratuitamente, tá? Então não há custo inicial para que você use o software. Eu posso usar, fulano pode usar, fulana pode usar. Não há custo, eu posso obtê-lo gratuitamente. Legal. Mas, olha que tem um mas aqui, ele disponibiliza recursos que podem ser pagos, tá? Tanto para aumentar, por exemplo, a quantidade de armazenamento, como para incluir recursos de um jogo. Isso é muito comum hoje nos jogos, tá ok? Ter mais armas, ter mais fases, por exemplo, tá ok? Não tem a ver com o jogo demo, não, que só tem uma fase e um determinado tipo de arma lá, por exemplo. Não tem a ver com esse tipo de licença, tá ok? Até porque o demo você tem que pagar, excluir o demo e instalar a outra versão do jogo. Esse não, você continua com aquele software e vai agregando funcionalidades a ele. Dá uma olhadinha no exemplo aí que talvez a maioria aqui já conheça, que é o Dropbox. Tá? Ele também é um exemplo de software freemium, tá ok? Como eu falei, tem jogos, tem N variedades. Aí temos o OneDrive também, que dentro da categoria do Dropbox vai entrar, tá? Até mesmo o Google Drive, tá? Todos podem ser obtidos gratuitamente. E desses que eu citei, todos disponibilizam que você, nesse caso aqui, em relação à capacidade de armazenamento, que você pague para obter mais espaço de armazenamento. Então, todo mundo precisa pagar? Não, só aqueles que necessitam de mais espaço. Ele vai te disponibilizar uma quantidade gratuita. Se aquilo me atender, eu continuo utilizando gratuitamente, como é meu caso particular. Eu uso o Dropbox, né, mas não pago por ele. Mas muitas pessoas, até mesmo no uso não comercial, né, doméstico, poxa, eu gosto, eu quero ter tantos gigabytes, eu vou pagar por aquilo, beleza? Então, para que você não esqueça, e um detalhe importante, galera, não disponibilizam o seu código-fonte, tá? Eles são obtidos gratuitamente, dão a possibilidade, né, que o usuário pague para obter mais recursos e não disponibilizam o código-fonte. Então, essas três características você vai anotar aí e não vai esquecer, beleza? Vamos embora, joga na tela. Olha uma questãozinha aí, ó. O Dropbox é um serviço freemium, ou seja, dá-se ao cliente a opção de usá-lo gratuitamente, mas cobra-se para obter algumas funções extras de armazenamento remoto de arquivos. Então, para quem não conhece, né, questões do CESP, essa aqui é uma delas, você vai julgar aí como certo ou errado. Então, esse meu certo aqui está muito doido, né? Então, essa aqui, a questão está certa, tá ok? Isso é um C, galera. Ficou meio torto aí, porque é difícil escrever nessa tela. Mas é um C de certo, beleza? Então, item correto. Lá no gabarito você marcaria, você vai ter duas opções, certo e errado. Para quem não conhece, é diferente daquelas questões de múltipla escolha, né? Mas o CESP também tem questões de múltipla escolha, beleza? Essa aqui é assim, certo ou errado. Lembrando que a maioria das provas do CESP tem um fator de correção, tá? Geralmente 1 por 1. Como assim? Se o gabarito era certo e você marcou o gabarito como errado, você vai perder, vai ser anulada uma outra questão que você tenha acertado, beleza? Fica a dica para que você tenha cuidado. Há provas do CESP em que o fator de correção é 4 por 1. Então, você tem que errar 4 questões para perder uma. Há provas em que é 2 por 1. Perde 2 para perder uma. Mas a maioria, como eu disse, é 1 por 1. Então, tem que ficar atento e não vale a pena chutar. Bacana? Vamos lá. Jogou na tela. Vamos lá, continuando agora, outro tipo de licença, ó. Shareware. Que tipo de licença é essa aqui? Dá uma olhada na descrição aqui, ó, dessa calculadora. Esse software é um shareware e esta é uma versão de avaliação que perderá suas funcionalidades totais ou parciais em 30 dias. Bom, então já deu para perceber que ele vai ser disponibilizado gratuitamente, mas ele vai ter duas características aqui. Ou ele vai funcionar por um período de tempo limitado, então 15 dias, 30 dias, né, um prazo, ou, as duas coisas, uma coisa e a outra, ou uma ou a outra. Ele vai perder funcionalidades ao longo do prazo, tá? Então ele pode funcionar por 30 dias full e após os 30 dias só a metade, ou parar de funcionar. Ou ainda, ele pode não vir com todas as funcionalidades, tá ok? E funcionar por um tempo maior, então vai depender. O fato é que você pode utilizá-lo indefinitivamente, né? Tempo indefinido, sem pagar e com todas as funcionalidades? Não. Legalmente falando, tá, galera? Legalmente falando. Para quem já está pensando em utilizar aí, né, recursos como craquear o programa, que é o crack, isso é algo ilegal, tá ok? Algo ilegal, então não vale. Bacana? Então, o software shareware é aquele que vai ser disponibilizado para avaliação. Você vai pensar, cara, ele me deu o software para que eu teste, para que eu veja se eu quero ou não aquele software, por um período. Normalmente, esse prazo você não precisa se preocupar com ele, vai variar de 15 a 30 dias, normalmente. Pode ser maior, pode ser menor, tá? E ou com as funcionalidades limitadas ou não. Ou que
venham a ficar limitadas. Então, tem que ficar atento a essas características. Jefferson, código-fonte não disponibiliza, ok? E aí você já pegou agora de todas as licenças que eu falei até agora, algo em comum. Ninguém até agora te deu o quê? O código-fonte, não é verdade? Vamos lá. E agora o software proprietário. Eu vou colocar aqui o símbolozinho do Windows, né? Hoje o Windows 10 mudou um pouquinho esse símbolo, mas eu mantive aqui por ser o mais tradicional, tá ok? Bom, galera, mas o Windows é um exemplo também. Nós temos o Office, nós temos outros tipos de softwares, tá ok? E de outros fabricantes que também são softwares proprietários. Bom, posso citar aí também o Photoshop, né? Bem, vem comigo, galera. O que é um software proprietário? É aquele que eu pago por uma licença de uso. Então, quando eu compro o Windows, vem lá na caixinha dele, pode vir até mais de uma, né? Mas geralmente vem uma licença de uso, que me dá direito a utilizá-lo em uma máquina. Mas Jefferson, eu vou instalar, vou utilizar em uma máquina, mas eu não posso instalar em outra? Pode, usando o mesmo CD, pode instalar em outra, desde que você tenha outra licença de uso, tá? Então a licença de uso, ela é única para cada máquina. Posso comprar com 5 licenças, 10 licenças, como eu disse. Instalar com o mesmo CD, não tem problema. Eu posso emprestar meu CD para o meu amigo, desde que ele ligue na Microsoft e compre uma licença de uso para a máquina dele. Sem problema nenhum. Não há pirataria nesse processo, beleza? Então fica a dica aí. Eu pago por uma licença de uso. A sua utilização é vinculada ao pagamento de uma licença de uso. E quando não é feito e é craqueado o programa, você está incorrendo aí em pirataria, que nós vamos até comentar daqui a pouco. Não disponibiliza o código-fonte. Então, junto aos outros, essa característica. Não tem-se acesso ao código-fonte. Beleza? Vamos lá. Questãozinha de prova. A forma de distribuição de software que permite copiar, distribuir sem restrições e usar experimentalmente por um determinado período, após o qual, para continuar o uso, é necessário pagar um valor que geralmente é pequeno em relação a outros softwares proprietários, é denominada... Então, freeware não é, né? Pagou não é freeware. Silitware aqui não existe. Então, é o nosso shareware. Firmware é outra coisa, não está aqui dentro. E malware, que não tem 2 L's, é um software malicioso. Então, letra C de casa é a nossa resposta aqui nesse caso, beleza? Então, viram aí que pelas características citadas, nós conseguimos descobrir que tipo de licença de software que ele estava falando. Bacana? Galera, vamos fechar aqui esse bloco e voltamos já já. Valeu!